Oi gente, a paz do Senhor, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre dons espirituais. E eu tô lançando alguns vídeos aqui falando sobre isso, então é muito importante que vocês acompanhem cada vídeo, gente. Por quê? Cada vídeo eu trago um tópico diferente falando sobre os dons espirituais. Então vocês precisam acompanhar aí cada um que eu tô lançando para que vocês entendam aí mais um pouco sobre este assunto. E muitas pessoas comentam aqui, gente, falando que não sabem qual dom que tem, não sabem nem se tem. Tem algumas pessoas aqui que acham que não possuem nenhum dom, ou que não vai conseguir desenvolver, que não é para todo mundo, que é só para algumas pessoas. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui falando sobre como descobrir qual é o seu dom espiritual. Gente, eu quero começar aqui lendo a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É muito importante a gente estudar acerca dos dons, para a gente saber e entender um pouco mais, porque tem muitas pessoas que são ignorantes nesse assunto. Ignorante no sentido de não ter o conhecimento acerca daquele assunto. Então a gente precisa estudar, né, se aprofundar, para que a gente possa falar com propriedade e saber entender que os dons espirituais são bíblicos. Não são coisas tiradas aqui da minha cabeça, nem da tua cabeça. São coisas que estão na Bíblia, na palavra de Deus. Então, sim, eles existem. Os dons espirituais existem com o propósito de edificar a igreja. Como eu falei no outro vídeo aqui que eu lancei falando sobre dons. Então, os dons têm esse objetivo de edificar a igreja. Alguns dons a gente utiliza para edificar a nós mesmos, como, por exemplo, o dom de línguas. A gente usa para edificar a nós mesmos. Mas nós somos a igreja de Cristo. Então, nós sendo edificados, nós estamos edificando a igreja que somos nós. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, nós somos a igreja. Mas tem aqueles dons também que a gente vai usar para servir o próximo. Como, por exemplo, o dom de profetizar. Quando você profetiza, você está sendo usado para uma outra pessoa. Você está profetizando na vida de alguém. Então, tem esses dons que edificam a outras pessoas também. Nós que firmamos o compromisso com Deus, uma aliança de fidelidade, a gente utiliza os dons espirituais para isso, para a edificação de nossas vidas. Porque, infelizmente, nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas têm usado os dons espirituais para se exibir. E essa não é a intenção dos dons. Entendeu, gente? A intenção é a edificação. E eu quero começar falando para vocês aqui algo essencial, gente. Não viva focado em receber dons, para que isso não se torne uma idolatria. Eu vejo que tem gente que idolatra os dons e acha que não pode servir a Deus se não tiver dons. Se não tiver um dom de falar em línguas, ou um dom de profetizar, ou um dom da palavra de conhecimento, ou da palavra de sabedoria, que não vai conseguir servir a Deus. E isso não é verdade. Não é porque você não descobriu ainda qual é o seu dom que você não pode servir ao Senhor. Você pode servir a Deus sem saber exatamente quais são os seus dons. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, para que isso não se torne uma idolatria. Eu lembro que eu já tive uma fase assim, que eu vivia focada nos dons, eu queria ser usada, eu tinha muita sede. E eu creio que em algum momento, Deus entendeu que eu estava vivendo focada em ter dons espirituais e não em ter intimidade com aquele que me concede os dons espirituais. Então, eu tive essa fase e hoje eu entendo que isso é errado, que isso não agrada a Deus. E a gente não pode idolatrar nada, gente, nessa vida. E tem pessoas que idolatram mesmo. E eu já tive desse lado, sabe? Então, assim, Deus foi me tratando, me mostrando que a intimidade com Ele é essencial para sobreviver. Eu preciso ser íntima do Pai. Busque para ser íntimo do Pai. Não busque só para ter dons, para ser usado em revelação, para ter visão. Não, busque para ser íntimo do Pai. E quando tu começar a ser íntimo, Ele vai começar a te conceder experiências novas. E quanto mais tu se aprofundar, quanto mais você conhecer a Ele e você for entendendo quem Ele é, você vai querer cada dia ir mais profundo. Você não vai querer mais ficar em regiões rasas. E Ele vai te conceder experiências, só que tudo isso é consequência. Isso não deve ser o teu foco. O teu foco tem que ser buscar para ser íntimo de Deus. E o que Ele vai te dar é uma consequência de uma vida íntima com Deus. Então é muito importante falar isso aqui para vocês. E vamos ler agora, gente, o versículo 8 aqui de 1 Coríntios 12. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia,
e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Gente, essa parte da Bíblia é muito linda. Eu amo quando ele fala assim do Espírito de ser um só. Enfim, eu gosto demais. Gente, nós estamos falando aqui sobre os dons espirituais. A Bíblia cita aqui vários dons espirituais e talvez você não saiba ainda se você tem algum desses dons e você quer ser usado, você tem sede. Isso é muito bom, querer ser usado por Deus. É muito importante isso. Você anseiar ser usado por Cristo é incrível demais, gente. Quando Deus usa a gente assim, meu Deus do céu, é uma sensação maravilhosa. Esses dias eu peguei o telefone pra falar com uma amiga e eu comecei a falar, né? Tava lavando o cabelo. Aí eu peguei o telefone e falei algo pra ela. Aí eu fui passar uma hidratação no cabelo. Enquanto eu passava a hidratação, o Espírito Santo falou assim: pega o telefone e manda outra mensagem pra ela. Quando eu comecei a gravar o áudio, comecei a falar, o Espírito de Deus começou a me usar, eu comecei a profetizar pra ela. E tipo assim, foi algo que aconteceu assim, muito espontâneo, sabe? Não é algo forçado, é algo que vem assim, é uma coisa sobrenatural, mas que acontece de forma muito espontânea, não é forçado, gente. Então você vai buscando intimidade com o Pai e Ele vai te dando. E você se sente, meu Deus, regozijado, sabe? Tipo, nossa, eu fui usada para profetizar, eu acabei de entregar uma profecia aqui da parte do Senhor, eu acabei de edificar a vida de alguém. Então é muito bom, é algo muito prazeroso, uma sensação muito incrível. Você fica maravilhado, você fica renovado. Então você deve buscar sim, mas tendo cuidado, como eu falei lá no início do vídeo, né? Tendo sempre esse cuidado. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui com mais esse vídeo falando sobre dons espirituais. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.